Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Bom, vamos falar sobre a partida de ontem, né? É o nosso pós-jogo aqui sobre Botafogo e Bragantino. Uma atuação patética, uma atuação triste, uma atuação sem norte, uma atuação sem futuro. Eu vou falar sobre tudo isso com vocês. Vou trazer algumas soluções que poderiam... Quer dizer, vou trazer algumas não, né? Vou trazer uma solução que poderia ser utilizada segundo o discurso do Renato Paiva na coletiva, né? Vou falar sobre isso depois da nossa vinheta, mas antes da vinheta, deixa o like, comenta, compartilha. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, se inscreve, torne o canal Memória Alvinegra cada vez maior. Conto com a ajuda de vocês, estamos rumo a 10.900 inscritos, falta pouco. Depois, quando a gente bater 900, a gente pensa em inteirar para 11 mil. Mas eu já estou muito feliz com o tanto de amigos que eu consegui fazer por aqui. Então é isso. Roda a vinheta, bora pro vídeo, porque eu sei que tá todo mundo muito chateado nessa manhã de domingo. Preocupante, pessoal, preocupante desde antes da partida começar. Preocupante porque o Renato Paiva ainda acredita que a formação com o Patrick de Paula jogando como 10 ainda é uma formação que dá certo. Preocupante porque na coletiva, perguntado sobre o porquê da insistência no Patrick de Paula, ele diz que Patrick de Paula é um projeto de jogador que eles querem recuperar. Estão usando o Botafogo para recuperar jogador? Será que o Botafogo não deveria ser treinado para vencer jogos, para convencer o seu torcedor? O Botafogo vai agora, com o Renato Paiva, fazer um trabalho de filantropia com o Patrick de Paula? Bom, vamos lá. O Botafogo divulgou a escalação, se não me engano foi com 1 hora antes da partida começar. Eu nunca sei, eu recebo a notificação no Instagram da postagem da escalação do Botafogo e aí eu vejo e começo a entender como o Botafogo vai jogar. Inclusive você que não está no Instagram do Memória Alvinegra, vai lá, tá? Link na descrição aqui, tem todas as redes, TikTok, Memória Instagram, acho que tem também o do Threads, do Instagram também. Vai lá. Enfim, voltando o fio aqui, quando sai a escalação eu vejo no gol, John, beleza? É isso. Na zaga, Vitinho, Barbosa, Jair e Telles, beleza? Até aí tudo bem. Depois a gente fala do Telles, tá? Telles é um outro capítulo aqui nesse vídeo, não sei se ele vai ficar grande, eu vou acabar me estendendo, mas tomara que não fique tão grande assim, vamos lá. Mas Telles é um capítulo extra nesse vídeo aqui, tá? Essa é a linha de 4 do Botafogo na defesa. Ótimo, beleza. O erro já começa na insistência em Gregory, Marlon Freitas, Patrick de Paula. E no ataque, Savarino jogando pela direita, jogando pela esquerda, o Arthur jogando pela direita. Eu tô pensando em vocês na hora de fazer isso aqui, tá? Eu sempre me confundo, tá? Arthur na direita, né? E o Igor Jesus no comando do ataque. Tá? E essa escalação já gera preocupação na gente, porque essa escalação tá errada. Essa escalação não pode acontecer. E aí, daqui a pouco eu completo essa parte da escalação. Falando do jogo, quando o Botafogo entra nessa formação, uma coisa fica clara: o deserto de ideias que se torna o Botafogo no meio de campo. Dá pena se o Patrick de Paula é um trabalho de recuperação de jogador que o Renato Paiva e os seus querem fazer, tá fazendo errado. Porque dá pena do Patrick de Paula. Parece aquele jogador na pelada que ninguém confia, mas tá ali, tinha que escolher, tinha que ser o último ali, ficou, não teve como, teve que escolher ele ali. Patrick de Paula
vira aquele jogador da pelada, aquele que só corre de um lado para o outro, a bola passa por ele, mas ninguém procura ele, porque na verdade ninguém confia. Que é o que me parece, é o que me passa. Parece que o time do Botafogo não confia no Patrick de Paula. A bola tá com o Barbosa, ao invés do Barbosa procurar o meio de campo, ele joga a bola direto pro Arthur ou pro Igor Jesus no comando do ataque. Essa bola não passa pelo meio de campo. O meio de campo do Botafogo não cria jogadas. E não cria porque todo mundo sabe muito bem que o Marlon Freitas é o jogador do início da construção. A bola, normalmente, quando o Botafogo vai construir um ataque, a bola não passa pelo Gregory, porque o Marlon Freitas é o cara dessa construção. Tá? E aí, o Marlon Freitas começa a construir, ele precisa ter um meia para construir com ele. Ele precisa dar a bola para quem vai realmente entregar a bola com mais qualidade para o ataque. E o Patrick de Paula não é esse cara. Tá? Patrick de Paula não é esse cara. Automaticamente, começa também defensivamente a aparecer um buraco para os adversários do Botafogo. Na partida contra o Bragantino achou esse buraco o tempo inteiro. A Universidade de Chile, no segundo tempo, na estreia da Libertadores, achou esse buraco o tempo inteiro. Em alguns momentos, o Juventude achou esse buraco. Em alguns momentos, o Carabobo achou esse buraco. Porque o Renato Paiva continua acreditando que essa formação é a formação mais possível para o Botafogo. Repito, essa formação está errada. E aí, falando exclusivamente do jogo, uma partida em que o Botafogo foi nojento, uma partida em que o Botafogo foi inoperante. Eu não vou falar aqui dos jogadores, porque os jogadores eles não se omitiram em momento nenhum. Esse é um DNA desse time do Botafogo, o primeiro dos grandes DNAs desse time do Botafogo. Jogadores que não se omitem, isso é ótimo, tá? Mas foi uma atuação patética. Tudo que eles tentavam fazer, eles erraram, porque o sistema do Renato Paiva é confuso. Tá? A formação que o Botafogo jogou foi na formação do seu DNA, do seu outro DNA, o seu segundo DNA. Tá aqui na tela para vocês. O 4-2-3-1. Tá? E aí você vê nesse 4-2-3-1 o Marlon Freitas e o Gregory numa linha onde os dois são o volante. E aí você vê centralizado o Patrick de Paula como um camisa 10 e o Savarino jogando na esquerda. Tá errado. Você acaba com o futebol do Patrick de Paula, você não está ajudando o Patrick de Paula a evoluir, você não está recuperando o Patrick de Paula, pelo contrário, você está tirando a confiança do Patrick de Paula. E ao tirar a confiança do Patrick de Paula, tentando reconquistá-la, você acaba com a confiança do Savarino. Já falei aqui no canal várias vezes, o Savarino jogando pela ponta fica 50% mais fraco. O Savarino Prime é o Savarino que joga centralizado, nesse lugar onde está o Patrick de Paula, que você está vendo aí. E com essa formação, onde você está vendo o Patrick de Paula centralizado, primeira coisa que você tem que fazer, aí vem a nossa segunda arte aqui agora. Primeira coisa que você tem que fazer é entender e abraçar que o Patrick de Paula não é um jogador de criação, não é um jogador camisa 10, ele é um segundo homem de meio de campo. Então o que você pode fazer, que foi a solução que eu pensei e queria dividir com vocês? Faz, ao invés de ser no 4-2-3-1, faz uma formação no 4-3-1-2. Para com essa coisa de ter 3 atacantes, porque você está matando o Savarino. E deixa os 3 volantes em linha, porque a verdade é essa. O Patrick de Paula joga como um 10, mas ele é volante. Então você coloca centralizado o Gregory, numa ponta no meio de campo o Marlon Freitas e na outra ponta do meio de campo o Patrick de Paula. À frente deles, você coloca o Savarino. E você começa a jogar com 2 atacantes na frente do Savarino, que são o Igor Jesus e o Arthur. Por que eu estou falando dessa formação? Porque em vários momentos não adianta você falar que não, a intenção é fazer o time jogar no 4-2-3-1, porque esse 4-2-3-1 acaba virando de fato um 4-3-3 clássico.
matando o Savarino, matando o Patrick de Paula, tá? E aí você fala que o Igor Jesus é o atacante referência. Não, não é. O Igor Jesus, jogando no 4-3-3, que é essa formação clássica do Renato Paiva, o Igor Jesus joga de ponta. E aí a gente não tem a referência lá na frente para uma jogada aérea, que contra o Bragantino se mostrava a melhor das armas. Logo, a entrada do Mastriani foi atrasada, foi tardia. O Mastriani, do jeito que o jogo se apresentava, já era para no segundo tempo, me desculpe Igor Jesus, eu gosto muito dele, mas já era para no segundo tempo o Botafogo já voltar com 3 substituições. Fora Alex Telles, fora Patrick de Paula, fora Igor Jesus, para colocar o Mastriani e ter mais corpo no meio dos zagueiros do Bragantino. Era essa a formação que deveria ter sido feita. Tudo vai cair no colo do Alex Telles, que é esse capítulo extra que a gente vai entrar agora. E não vai cair no colo do Alex Telles porque foi injusto, não é justo. Não se pode entregar um escanteio como o Alex Telles entregou. E principalmente, não se pode ser tão passivo na marcação, independente se está impedido ou não, mas não se pode ser tão passivo na marcação de deixar o jogador passar e ainda levantar o braço, tipo, passa querido, vai lá. Alex Telles errou completamente, mas o erro maior não é do Alex Telles em si, porque o Botafogo tinha plenas condições, jogando do jeito certo, de empatar e de até virar. Se não fosse o deserto de ideias, se não fosse a escalação errada do Renato Paiva, o Botafogo tinha condições de empatar o jogo, de virar aquele jogo. Então o principal culpado aqui é o Renato Paiva. Alerta ligado. Não é para mudar treinador, não é para demitir, não é para isso, mas o alerta ligou. O alerta ligou. Porque a gente tem Universidade de Chile, Palmeiras, Palmeiras, Carabobo, Juventude e agora o Bragantino. Desses 5 jogos, o Botafogo foi bem em 2 tempos. Tá errado. Não dá pra ser assim, então o alerta tá ligado. O Botafogo foi muito mal contra o Bragantino, mereceu a derrota. Se o Botafogo empatasse, seria injusto com o Bragantino, porque foi quem trabalhou pra conseguir a vitória. O Botafogo não fez nada pra conseguir a vitória. O Botafogo não trabalhou, o Botafogo não jogou, o Botafogo não concatenou uma jogada. Então, se você quer tanto, Renato Paiva, usar o Patrick de Paula, use o Patrick de Paula do jeito certo. E mude a formação de jogo do Botafogo. Vá para o 4-3-1-2. E não num 4-2-3-1 que você disfarça para não parecer o 4-3-3 que você tanto quer implementar, que é com o Patrick de Paula centralizado e você assassinando o futebol do Savarino pela ponta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom domingo para todo mundo, apesar de tudo. Vamos para cima, vai melhorar. É um começo de trabalho do Renato Paiva, tardio, não podemos esquecer isso. O Botafogo já sabia que ia ficar sem técnico desde o dia 8, quando fomos campeões brasileiros. Então já era para ter um técnico há muito tempo. Se era para ser o Renato Paiva mora no Rio, mora aqui no Rio. Já era para ele ter sido chamado há muito tempo. Então, já que denota não termos tanta convicção de que o Renato Paiva é realmente o nome que o Textor queria, agora que o Renato Paiva é o nome, que ele faça um trabalho, que ele faça alguma coisa para esse time do Botafogo mostrar muito mais do que vem fazendo, porque o Botafogo tem muito mais para mostrar. O Renato Paiva não pode podar isso do time do Botafogo com a escalação que ele acha que tem que ser feita em detrimento à escalação que ele precisa. Grande abraço para vocês, valeu, fui!